Shalom Aleichem. As bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, possa ser sobre cada um de vós. Amém? Então vamos entender o que é Purim, o que significa, como isso está escrito na palavra, o que significa as danças, o que significa as máscaras que o pessoal está usando. Vamos entender esse conceito. Vamos lá. Vamos estudar no primeiro livro da Bíblia, Bereshit. Vamos passar por Esther, não podia faltar, e Matitiahu, capítulo 3, 11, 1, 4, 8. Vamos compreender um pouco melhor. Olha lá. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 7, está escrito: no primeiro mês, o mês de Nissan, no 12º ano do rei Achashverosh, eles começaram a lançar na sua Bíblia está escrito, começaram a lançar sortes. Não está errado, fica um pouco difícil de interpretar, mas não está errado. Eles começaram a lançar diante de Haman, todos os dias e todos os meses, até o 12º mês, o mês de Adar. Eles jogavam, parecia-se um dado, e eles começaram a disputar em jogos, e isso se chamava na língua persa. Isso não é hebraico, isso não é latim, isso não é grego, nós estamos falando da língua persa. É persa, e a frase completa na língua persa é Hipil Pur Hu Hagarol, que significa ele lançou sorteios. Deus instituiu isso como uma mitzvah. Deus pegou esse sorteio e colocou na lista de mitzvahs, de regras, de estatutos, de leis. Esse fato foi tão chocante, tão marcante, que Deus inseriu esse mandamento para que fosse cumprido. Hoje nós relembramos um livramento. A igreja está sempre sendo perseguida, o povo de Deus sempre foi perseguido. A intenção do inimigo é exterminar o povo de Deus, Esse lançar sortes já era um jogo pré-meditado, com o intuito de atacar o povo judeu que estava cativo na Babilônia. Então, Haman, que era assessor direto do rei da Babilônia, estava armando uma cilada para exterminar de vez com o povo judeu. Ou seja, o povo judeu ia ser exterminado nessa história. Deus levantou duas pessoas. Nós já vamos chegar lá, você vai entender um pouco melhor. Olha aqui, Purim acontece no dia 14 do mês de Adar. O mês de Adar é, como o calendário ele oscila, o calendário de Deus é lunar, e o calendário que nós usamos no dia a dia é o calendário solar, chamado calendário gregoriano, feito por Roma. Essa diferença de dias do calendário, às vezes cai no finalzinho de fevereiro, e às vezes cai no comecinho do mês de março, que é o caso deste ano. Então, 14 de Adar é hoje é o dia de Purim. O que significa Purim? A salvação do povo judeu da destruição tramada por Haman. Haman é um código. Deus trabalha com códigos bíblicos. É o nome de um cidadão que tramou a destruição de um povo. Mas o nome dele está escrito lá no livro de Esther. Mas o nome dele já está registrado lá em Bereshit, 1000 anos antes dele nascer.
o nome dele já estava no livro de Bereshit. Como que Deus pode escrever o nome de alguém 1000 anos antes dele existir? Isso é fantástico. É por isso que a Bíblia ela é codificada. Então olha aqui, está na Bíblia, está no livro de Esther. Esse livro foi o último livro a ser canonizado. O que é canonizado? É o livro que foi aceito dentro do contexto dos 66 livros da Bíblia. Cada livro foi minuciosamente testado, analisado por uma comitiva rabínica. Então se Matitiarro está lá, Lucas está lá, João está lá, Pedro está lá, é porque passou pelo canon. E Esther foi o último livro a ser aprovado para fazer parte do compêndio de 66 livros, que é a Bíblia Sagrada que você carrega hoje nas mãos, ok? Vamos entender um pouco melhor? É chamado de Megilá, Megilá de Esther, não é livro, a palavra Megilá não é livro, não é livro de Esther, a palavra Megilá significa revelar, ou seja, é um livro oculto. Se você chegar em casa e começar a ler o livro de Esther, você vai achar que é simplesmente uma história que aconteceu na Babilônia. Você não vai entender a essência espiritual do livro. Então veja só, o nome de Esther era Hadassah. Esse era o nome original dela. Ela não tinha pai e mãe. Ela era órfã. E ela pediu para o seu tio, foi dado como seu tutor, e o nome dele é Mordecai, um judeu, e Hadassah era uma judia. A esposa do rei desacatou ele numa festa. Ele pediu que ela fizesse presente, e ela disse: não vou estar presente na festa do rei. O rei fez uma reunião com a sua comitiva, no meio da festa, e os seus conselheiros disseram: a rainha não é digna de manter na sua posição. Nós vamos tirá-la da posição de rainha e vamos escolher dentro do povo uma menina, uma moça, uma jovem, uma virgem, que substitua a rainha. E toda a população ao redor do reino foi avisado que era para mandar as meninas, as jovens, e a única jovem que foi escolhida se chamava Hadassah, uma judia, para se casar com um rei da Babilônia, ok? Então o nome dela era Hadassah, que significa, tradução do hebraico para o português, Hadassah significa protegida, influente. Por que influente? Se ela não convence o rei de mudar a lei que foi dada contra o povo de Deus, de matá-los, executá-los, se ela não tem essa influência, tinha sido exterminado os judeus nessa história. Então a influência dela é que mudou a história. Então o nome dela é protegida pelo Eterno e influente. Mas o nome dela foi mudado para Esther, que vem do nome Nishtar, que significa escondido. O nome Esther é oculto. Quando alguém está usando uma máscara, ela está ocultando a sua face. É o nome de Esther. Você ia morrer e não ia saber disso. E é por isso que eu digo que não é simplesmente ler Bíblia. Você precisa entender o texto, as raízes, a história. Então vamos lá. Megilá de Esther significa a revelação daquilo que está escondido. O livro significa tem algo escondido e será revelado. Algo não foi permitido pelo Eterno de ser esclarecido, está escondido. Vamos em frente. Olha lá, Esther capítulo 1, versículo 1. Estes acontecimentos ocorreram no tempo de Achashverosh, o rei. O Achashverosh, que governou sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Sabe o que significa isso? Aí você lê esse versículo
Você lê esse versículo isoladamente. Achashverosh reinou sobre 127 províncias da Índia à Etiópia. Eu vou traduzir para você. Você talvez não tenha entendido o texto. 127 províncias significa, ele governava o mundo. 127 províncias significa que Achashverosh governava o mundo. Quem ele representa? No sentido de governo, ele representa o que está registrado no livro de Mateus, Matitiarro 4:8. Mais uma vez o adversário levou Yeshua ao cume de uma montanha extremamente alta e disse, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a sua glória. Ele representava o governante de todo mundo. A mesma coisa que Hassatã fez com Yeshua depois dos 40 dias de jejum dele. Levou ele até o topo de uma montanha e disse, todos os reinos me pertencem. Ele estava dizendo, o mesmo poder que o rei da Babilônia tinha, me foi dado. Hassatã está dizendo isso. Por que foi dado a Hassatã? Por que Satanás tinha esse poder em mãos? Porque quando o nosso patriarca Adão pecou lá no Éden, ele perdeu o direito de governar a terra. E Hassatã assumiu o governo. Por isso que Achashverosh, ele assumiu uma posição de comando mundial, representando esse governo de Hassatã. Mas vamos traduzir um pouquinho aqui, olha lá. Esther capítulo 1, versículo 2. Naqueles dias o rei Achashverosh sentou-se no trono real, em Shushan, a capital. Olha o nome do rei. Se você pegar a Bíblia traduzida, se você pegar, por exemplo, uma Bíblia João Ferreira de Almeida, não vai estar escrito o nome do rei como era, foi traduzido. Quando se faz a tradução, depois alguém abre a Bíblia aí e me fala como que ele chama aí, na versão portuguesada. Como que você vai pegar uma versão no português e descobrir os códigos? Olha o nome dele, ó. O rei, está lá em Esther, capítulo 1, versículo 2. Abre a sua Bíblia aí. O rei Achashverosh, traduzindo o nome dele, olha de onde vem o nome dele. Vem da palavra Ashiv Shel Rosh. Rosh é líder. Por isso que tem o Rosh Marco Antônio, o líder da congregação. O nome dele, Achashverosh, que ele é o cabeça, o líder. Ashiv Shel significa o irmão da cabeça. Que cabeça é essa? Não é fácil entender a Bíblia. Ele é o irmão da cabeça. O que está dizendo aqui o Eterno? Livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 1, na parte B, versículo 15, na parte B. Ele ferirá a sua cabeça. No hebraico, a palavra cabeça aqui é a mesma aqui. Então está dizendo que o rei tinha a intenção da serpente. Quem é a serpente? Satã no campo espiritual. Tinha que entrar Esther para mudar o projeto da serpente. Mas se Esther chega de frente ao rei e diz assim: eu sou uma judia e quero defender o povo judeu, o rei ia aceitar? Rei Assuero, obrigado. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. O nome do rei era Assuero. Rei Assuero. Como que você vai traduzir o nome Assuero? Impossível. Impossível. Ok?
Então o nome tem que ser exatamente, os nomes não podem ser traduzidos, os nomes têm que manter a fidelidade das Escrituras, não pode mudar os nomes, porque vai perder toda a essência dos códigos que Deus escreveu. Então o nome do rei, Ashiv Shel Rosh, o irmão da cabeça. Que cabeça? Que está em Bereshit, que ele representava o próprio Satã. O rei da Babilônia representava Satã. Okay? Mas aí você poderia me perguntar, se ele representava Satã, como que Esther casa com ele? Eu vou usar uma brincadeirinha aqui, tá bom? Deus fez até a cobra converter, porque ele teve que concordar que o povo era de Deus. Ele representava a serpente teve que concordar que o povo era de Deus. Algo fantástico. O que o Senhor está dizendo aqui? Aquilo que pode parecer impossível, um rei que governava o mundo inteiro, eu fiz ele se curvar ao meu povo Israel. É forte, é muito forte, é muito forte. Vamos lá, para concluirmos, Esther 3:1, estamos indo para frente. Algum tempo depois, o rei Achashverosh começou a reparar em Hamã. Começou a ver que Hamã tinha umas ideias meio furadas. Esse camarada está aprontando. Esse cidadão não é bem o que parece. Agora, o que eu falei para você? O livro de Esther foi escrito quase 1000 anos depois de Gênesis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hamã estava vivo quando foi escrito o livro de Gênesis? Não? Não foi 1000 anos antes? Então vamos ver no livro de Gênesis. Olha lá. Vayomer ma hagid leka ki eridon ata amin haetz. Olha aqui. Amin haetz. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra Amin haetz é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da palavra Ramin significa Haman. O nome dele é a árvore do bem e do mal. Você entende como que Deus faz tudo milimetricamente? Como que Deus já tem a história nas mãos dele? Quando você fala para uma pessoa que a Bíblia, que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, estava escrito há bilhões de anos atrás, alguém pergunta, Moisés está escrito lá, não está? Mas 3, 4, 5, 8 bilhões antes de Moisés nascer, o nome dele já estava lá. O nome de Hamã está em Bereshit, 1000 anos antes dele nascer. Assim como o nome de Jesus está lá no Novo Testamento, 1 trilhão de anos antes dele existir. Sei lá quantos anos. Eu estou falando aqui figurativamente. Mas vamos em frente. Você está começando a entender. Esther 8:17. Em cada província e cidade, onde a ordem e o decreto do rei chegaram, os judeus sentiram felicidade e alegria. Por quê? Porque Esther pediu para mudar a lei. A lei que Hamã votou, a comitiva lá do Senado, votou para matar os judeus. Quando entra Esther, pede para revogar, para mudar a lei. Quando a lei chega nas províncias, nas cidades, os judeus sentiram felicidade e alegria. Foi uma festa e um feriado. Purim foi o quê? Purim foi o quê? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Uma festa, ok?
Foi uma festa e um feriado. Muitas pessoas, dentre os povos da terra, tornaram-se judeus. Moré Cleiton. Muitos povos ali eram persas na Babilônia. Os persas tornaram-se judeus. Se alguém não concordar, por favor, chega em casa e destaca a página da Bíblia. Briga com Hashem. Ele escreveu, está aqui. Muitas pessoas dos povos da terra tornaram-se judeus. Alguém pergunta para nós, mas essa igreja judaica tem algum judeu aí? Se não tem, agora tem. Se não tinha, agora tem. Está escrito em Esther. Eu estou apoiado nas escrituras, isso aqui não é fictício. Pois o temor dos judeus lhes sobreveio. E partindo para o final, Esther 9:1. Chegou o tempo do cumprimento da ordem do decreto do rei, o dia em que os inimigos dos judeus estavam sobrepujá-los, iam matá-los. Ia ser cumprida a ordem do rei, era para exterminar com a raça. E aí houve uma inversão. No entanto, ocorreu o oposto. Os judeus sobrepujaram quem os odiava. Por que o nome de Deus não aparece na Megilá de Esther? Pega o livro de Esther aí, lê do primeiro capítulo até o último. Não tem o nome de Deus no livro de Esther, não existe. Não tem nome de Deus no livro de Esther, não tem. Não tem. Adonai trabalha a história atrás dos personagens. Qual que é a conclusão, qual que é a moral da história? Deus reverte a história a favor dos seus servos. Se Hassatã levantou um decreto de morte contra a tua vida, o Eterno é o único que pode reverter esse decreto e pode transformar aquela maldição em bênção e transformar sua vida por completo. Baruch Hashem. É lindo? Não é lindo? Agora vamos explicar o porquê da máscara? Vamos lá. Livro de Devarim, quinto livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, capítulo 31, versículo 18. Olha por que se usa máscara em Purim. Diz Adonai, porém, esconderei deles o meu rosto. Estamos estudando que livro? Isso está escrito em que livro? 1000 anos antes Deus falou. A hora que aconteceu o que vai acontecer lá em Esther, eu esconderei o meu rosto de vocês, por todo o mal feito, quando eles se voltaram para outros deuses. Deus está dizendo, quando chegar lá na história do cativeiro da Babilônia, eu esconderei o meu rosto de vocês. É por isso que o nome dele não aparece no livro de Esther. O Senhor se escondeu. Esconder o rosto. Cadê a máscara? Quando eu faço isso aqui, o que eu fiz com a minha face? Esconderei deles o meu rosto. Só que tem um detalhe também que não é levado em consideração. Isso acontece há 3000 anos. E o carnaval não tem 200 anos. Que é uma zombaria às coisas de Deus. Por isso que o carnaval cai na data de Purim. Assim como o Natal, que é pagão, cai no dia da festa de Hanukkah, que tem 2500 anos, que é uma zombaria às coisas de Deus. Mas a igreja não consegue discernir o que é santo do profano, e aí profana o que é santo. E alguém olha para Beit Shalom e para as comunidades messiânicas do mundo inteiro, que hoje chegam a quase 20 mil, acredito, são centenas, estão abrindo todo dia, nós não sabemos, perdeu-se o controle, e diz, esse povo está fazendo carnaval na igreja. É porque nunca fez teologia na vida, nunca estudou Bíblia, é frequentador de igreja. O senhor está me ofendendo. Você já foi ofendido tantas vezes, nunca falou nada?
Já disseram até para você que você tem terreno no céu, você não brigou? Mentira para você, você achou bom? Disseram que você vai morar no céu, isso não está escrito na Bíblia, você não brigou com o pastor? Com alguém falar para você, você vai ter um lugar lá no céu onde você vai morar. Fala para ele, abre a Bíblia e me mostra. Mostra para mim onde está escrito que eu vou morar no céu. Se alguém abrir aqui agora, eu desço no prego nunca mais. É simples assim, fácil de entender. É só querer entender. Não, eu prefiro ser iludido. Eu prefiro viver iludido. Eu não quero a verdade. Tá aqui, ó. Para fechar a noite. Esse outdoor aqui é perfeito para fechar a noite. Leia ele para mim. Não me mostre, eu não quero ver. Se eu ver, eu tenho que mudar, eu não quero mudar. Eu quero viver nessa condição que eu estou. Eu não quero mudar, não me mostre. A verdade choca. Não é forte? Entenderam o que é Purim? Entenderam o que é Purim? Amém? Então nós tivemos uma mulher escolhida por Hashem, por Todo-Poderoso, Hadassah, que seu nome foi mudado para Esther. Ela casa-se porque foi escolhida entre as meninas. Foi feito um concurso de beleza lá. A mais linda era Hadassah. Ela assume a posição de rainha e ela convence o rei de tirar o edito de matar, exterminar com o povo de Israel, o povo judeu. E essa é a maior vitória da história de Purim. Hag Purim Sameach. Feliz festa de Purim para todos vocês, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.